Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos, e nesse vídeo de hoje você vai descobrir por que os maçons constroem templos. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui agora pela primeira vez, vou fazer um convite que é: faça a sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos. Já deixa o seu like e ative as notificações, e assim você vai ficar por dentro de todos os assuntos que orbitam a maçonaria. Olha que pergunta bacana, né, cara? Não posso esquecer, né? Esse vídeo é patrocinado pela Palladium Recursos Financeiros. Pense em fazer um investimento financeiro sólido através do consórcio de casa, de carro, de moto, etc, etc. Então, converse com um especialista, não perca dinheiro, invista e aumente o seu patrimônio. Primeiro comentário, e tá aqui na descrição do vídeo também. Converse lá que você não vai se arrepender. Por que os maçons constroem templos? Olha que coisa fantástica, pergunta bacana de fato, né? Uma coisa que eu gostaria de esclarecer em relação a tudo isso que representa a maçonaria, certo? É uma questão muito importante, que ela trata-se, na verdade, de uma linha de intelectualidade. É uma linha intelectual, certo? Nós temos uma questão prática, nós temos uma questão intelectual. Quando se alia a questão intelectual e a prática, né? O intelectualidade não anda sozinho se não tiver prática. Quando você consegue alinhar e aliar essas duas instâncias, você vai ter acesso a apontando, né, toda a doutrina da maçonaria aponta aos conceitos da espiritualidade, da metafísica, do mundo espiritual. Então você vai entender as coisas com muito mais propriedade do que o mero ser humano comum. Já vão me criticar pelo mero ser humano comum. Claro, porque eu estou falando, né, a maçonaria não é a única linha que trabalha nessas questões, mas no viés do conceito iniciático, ela é a única organização legítima aqui no Ocidente, né, que trabalha verdadeiramente nesse conceito, certo? Claro que daí tem outras questões, né, tem outras linhas religiosas também que trabalham, né, nesses aspectos, né, ou seja, tem a doutrina, né, que vai apontar para a metafísica, e tem a conduta, né, tem a conduta, a doutrina, e vai levar a conhecimentos muito mais amplos. Dito isso, né, a maçonaria, ela se criou, na verdade, no século XVIII, essa maçonaria contemporânea aqui que nós tratamos aqui, né, se iniciou no século XVIII, né, e foi assim se estruturando, melhor se expandindo também, né, e foi altamente influenciada por várias e várias linhas, como os hermetistas, os cabalistas, né, o movimento Rosa Cruz original, né, não essas organizações que existem, né, hoje em dia, por exemplo, mas eu estou falando da tônica dos manuscritos, né, da essência, da busca, da fraternidade, né, do conhecimento profundo das coisas, da alquimia lá do Oriente Médio, né, que é tratado nos manuscritos Rosa Cruzes, para quem não sabe, né. Então esse é o movimento Rosa Cruz, que visava buscar a essência, né, que também foi uma metáfora, né, para quem não sabe, isso é uma metáfora. Então é aí que eu quero chegar. Porque a maçonaria teve uma alta influência da sociedade também, né, existente lá no século XIX, na França, na Inglaterra, né, em toda a Europa basicamente, onde ela acabou se desenvolvendo. E a linguagem era uma linguagem cristã, certo? Então nós temos, assim, que nem eu chamo, assim, a maçonaria, ela é uma linha iniciática, uma ordem iniciática, né, que traz, assim, algumas questões, como eu falei, né, a embalagem que a maçonaria se apresenta são os operativos, né, inspirados, por exemplo, nos construtores das guildas, né. Teve um ou outro pedreiro lá de verdade, lá no começo da maçonaria? Teve, né, mas a base, né, se ocupou, se conhecia, né, como eles operavam naquela circunstância? Sim, se conhecia. Sim, não, sem dúvida nenhuma. Então, até são utilizados alguns, vamos dizer, alguns detalhes, né, como, por exemplo, os aventais, as luvas, né, os aventais, as ferramentas, né, o malho, o cinzel, né, a régua,
o esquadro, o compasso, são todos materiais de construção, né, que são utilizados há muitos e muitos, que nem eu conto lá para que nem eu conto lá pro meu neto, né? Era uma vez, né? Conta uma historinha lá de trás, lá, e ele fica com o olho assim. Então, mas a verdade é essa, né? Os materiais que são utilizados na maçonaria contemporânea, né, eles remetem ao princípio do desenvolvimento da construção, certo? Então, hoje, obviamente, são símbolos, né, que são vistos de uma forma muito mais ampla, né? Eu já falei sobre símbolos aqui bastante no canal, né, mas é uma coisa muito mais profunda, né? Não é uma coisa prática, é meramente material, quero dizer, né? Não é uma coisa prática ali, mera materialidade. Não, tem um conhecimento, muitas vezes uma conduta moral por trás, uma simbologia, né, um simbolismo que remete como é que é? A metafísica, né? Que nem aqui, ó, o símbolo mais conhecido da maçonaria, o esquadro compasso, está aqui. Ó. Então, o que que é ali? Nós temos o compasso, que é o de cima, e o esquadro, que é o de baixo. Pô, o esquadro, ele tem um ângulo reto, ele é feito para desbastar, né, a pedra de forma reta. Né? Mas isso induz ao quê? A um comportamento reto. Para a pessoa ter um comportamento reto, ela tem que ter determinados valores, né? Coisas que nesse mundo, nosso mundo contemporâneo, cada vez mais vão se perdendo. Certo? Então você veja, são metáforas. Daí você tem o compasso ali, a parte de cima, né? A parte de cima representa o que? Pô, é o limitador, é aquilo que se faz círculos, né? O círculo, por si só, né? O símbolo do círculo representa o espírito, né? A ciência sagrada, a metafísica, o princípio de tudo é um ponto, né? Um círculo, um ponto dentro do círculo, certo? Representa a ciência sagrada, a arte real, a arte dos reis. O rei é o pontífice na sua mais sublime, no seu mais sublime significado, né? O pontífice é aquele que faz a ponte entre a materialidade e o plano divino, a metafísica, né? Como eu chamo, plano metafísico, né? Que é o plano espiritual. Certo? Então a maçonaria trata desses assuntos assim, de uma forma muito metafórica, certo? Então, como eu falei, como chegar nessa questão do Templo de Salomão, certo? Então é justamente do Templo de Salomão, mas por que os maçons, a pergunta foi essa, né? Por que os maçons constroem templos? Né? Então, como eu falei, a linguagem coloquial até lá da Europa, naquela circunstância, ou seja, né, passou por um período muito grande, né, de força da Igreja Romana, né, da Igreja Católica Romana, e a linguagem cristã, e depois, obviamente, né, o movimento protestante, etc. e tal, né, toda aquela coisa, mas era uma linguagem, podemos pôr, uma linguagem cristã. Né? Então eu já dei alguns exemplos em outros vídeos também, né, que a música, tudo que era feito naquela ocasião, né, principalmente na Idade Média, né, na Idade Média, antes do Renascimento, tudo que era feito era em prol da igreja. As artes, né, você vê o desenvolvimento das artes, né, a arte bizantina, por exemplo, dos mosaicos, né, enfim, depois surgiu o Renascimento, né? Tem as artes antigas, depois tem o conhecimento clássico, depois veio o conhecimento, vamos dizer, religioso, né? A questão voltada à Igreja de Roma, né? Depois veio o Renascimento, né? O Renascimento é um ressurgimento daquela busca do conhecimento clássico, através principalmente das artes, né? Obviamente, né? Mas também não ficou só nessa seara das artes, a filosofia fez parte disso, o pensamento, a liberdade de pensamento, que isso posteriormente foi culminar na Revolução Francesa, certo? Que é a quebra total, né? A Revolução Francesa foi a quebra total dessa questão, assim, desse vínculo. Mas foi uma coisa que acabou se desenrolando com o tempo, né? E nesse período de desenvelopamento, desenrolar a questão, né? A linguagem era uma linguagem cristã. Então, quando os ritos acabaram surgindo na maçonaria, os graus acabaram surgindo, era uma linguagem comum, era uma linguagem muito popular, muito mais popular do que hoje, por exemplo. Né? Muito mais popular que hoje. Porque a vivência religiosa era muito levada a sério anteriormente, né? Quando estabelecida, obviamente. Né? Então era levada muito a sério. E se usou essa metáfora, né, que vem lá do livro de Reis, que é a construção do Templo de Salomão, 950 a.C. Então se utilizou muito daqueles signos e símbolos, né, que são colocados no Templo de Salomão, criando uma metáfora
né, da construção. Então o maçom trabalha na construção, né, e se apoiou naquela questão das guildas da Idade Média, né, que eram sindicatos de construtores, né, como eu falei, a embalagem da maçonaria, e se utiliza essa metáfora da construção do templo para ser o templo interior. Né? E eu já fiz até um vídeo antigo aqui falando dessa diferença, né, que nós temos duas linhas de pensamento. Uma foi desenvolvida pelo William Shaw, né, que foi lá o chefe assim, do departamento de construção lá na Escócia, né, 1596 ele foi nomeado, né, ele fez os estatutos de Shaw 1598 1599, né, que trata-se de um movimento maçônico no sentido mais operativo, né, porque era um departamento que tinha uma ligação direta, olha que interessante, né, um departamento, ele foi colocado como chefe de um departamento. Ele era um mestre de obras, né? Só que ao mesmo tempo ali, por essa nomeação, ele fazia parte da corte do rei na ocasião, certo? Então ali você vê um vínculo muito interessante desses construtores pré-maçonaria contemporânea com a realeza, né? Com como é que a gente chama? Com a corte, né, como eu falei, com a corte, certo? Fazendo parte de um vínculo assim muito interessante, né, que cada maçonaria, ou cada movimento maçônico acabou se desenvolvendo de forma diferente em vários lugares. Na Bélgica foi de outra forma, né, na Inglaterra foi um pouquinho diferente, né, a nobreza acabou entrando na maçonaria depois, né, quando foi eleito o Conde de Montagu, certo? Mas antes tiveram intelectuais, né? Você veja, o primeiro grão-mestre foi o Anthony Sauer, segundo a papelada que a gente tem ainda, o Anthony Sauer, que era um bibliotecário. Ixi, começou, acho que muito ar-condicionado, calor, frio, calor, frio. Você tinha o Anthony Sauer, que era um bibliotecário, o George Payne, que era um comerciante, né? O Desaguliers depois, né? Então, eram intelectuais esses caras. Esses caras eram o supra-sumo da intelectualidade na ocasião. E foram eles ali que fomentaram e também criaram, não só fomentaram, mas também criaram o que a gente conhece como maçonaria contemporânea. Não tinha nada a ver, né, mas com as guildas. Né? Mas existe, por exemplo, lá na França, começou a embolar ali, lá na França existe o Le Compagnonnage, né? Que é basicamente assim, grosso modo falando, como se fosse aquelas guildas da Idade Média, que se perpetua até hoje, né? Aquele movimento, né, de ter um aprendiz, né, de trazer a pessoa, ensinar um ofício, fazer com que ela viajasse, né, que é uma premissa também dessas guildas, eram as viagens. Então fazer os intercâmbios, né, para conhecer em outros lugares. Então existe até hoje, né, uma linha que é operativa, para quem não sabe, que é o compagnonnage. Né, o compagnonnage existe até hoje, né, que não tem nada a ver com a maçonaria, por exemplo, que é feita lá na grande loja regular da França, ou lá no Grande Oriente. É outra coisa. É outra coisa, são instituições distintas. Só que você vai ver o simbolismo lá que eles utilizam, é o mesmo simbolismo que a gente utiliza na maçonaria. Né? Esquadro com paz, né? Um avental um pouco maior, assim, diferentão, enfim, é só procurar na internet aí que você vê muitas imagens dessa instituição que existe até hoje, certo? Então, e eles de fato construíram aquelas catedrais, né? E eu falei primeiro da questão da linha do William Shaw, né, que era a criação de uma linha como é que é, do conhecimento, a gente chama técnica do templo interno. Né? O templo interno remete a isso, é uma técnica de memorização, né, onde você coloca, você precisa decorar muita coisa, o povo aí que faz concurso, né, devia aprender a conhecer essa técnica, né, que é uma técnica de memorização antiguíssima, né, que você cria lá como se fosse um templo na sua cabeça, né, daí você vai criando várias salas assim e vai colocando o conhecimento, né, de determinada matéria em cada uma das salas, etc e tal, e assim você vai evoluindo, depois você revisita aquilo ali, né? Então você sabe que ali está depositado determinado conhecimento. É uma técnica muito interessante, né? Procure na internet que você vê aí essa questão, certo? E o templo interno, de fato, né, outra jogada aí que está envolvida na história é a construção do seu templo interior. Né, da busca da sua essência e construir esse templo. Né? Como é que se constrói esse templo? Né? O maçom utiliza as ferramentas, né, que remetem muitas metáforas. Essas metáforas vão ensinar virtudes e valores,
conhecimento que existe algo além de nós, além dos 5 sentidos diretos, né? Existe alguma coisa, certo? Então o maçom tem essa convicção, certo? E até é colocado, né, nas linhas tradicionais, é colocado, você precisa crer em um princípio criador, né? Você precisa crer que o espírito é eterno, ou seja, abre uma porta para que se conceba a existência metafísica. Algo, e isso o que é? Algo a mais do que os nossos 5 sentidos diretos conseguem captar. Então, tem essa questão do templo interno, que ele vai sendo construído. É uma outra metáfora, né? Você pode, na maçonaria se usa a questão, por exemplo, da pedra bruta, que se transforma numa pedra cúbica, que vai se transformar numa pedra piramidal, né? Da pedra pirâmide, você sabe como é que é, né? Tem a base, é um quadrado, representa a matéria, e um triângulo representa o espírito. Então ali você vê, né, que existe essa representatividade. O maçom, ele vive no mundo físico, mas ele tem consciência do espírito e aponta sempre, né, para o espírito. Então você pega lá, por exemplo, as colunas lá do Templo de Salomão, mesma jogada, são símbolos axiais, né? Representam a questão da materialidade, mas também concebem a existência de um plano muito mais sutil, né, que remete à nossa verdadeira essência. Então a construção do templo interno é como o desbastar, que você vai desbastar a pedra e encontrar um diamante lá dentro. A construção do templo interno é a mesma coisa. Você vai construir o seu templo interno à medida que você for agregando esses valores, né, né, honra, justiça, verdade, lealdade, né? Daí também as virtudes, fé, esperança, caridade, temperança, prudência, justiça e força, né? Métodos de aprender melhor, ter um conhecimento mais amplo, né? Com, por exemplo, o trivium e quatrivium, né? Que são as artes liberais, né? Lógica, retórica, gramática, aritmética, música, geometria, astronomia. Então são conceitos que são trabalhados dentro da maçonaria, né? Observar, né? A simbologia que remete, por exemplo, ao espírito, à mente, ao instinto, né? Ao sentimento, saber equilibrar de forma harmoniosa esse tipo de coisa. Então é disso que trata-se a maçonaria, sabe? Então é bem essa questão que tem a ver muito com esse lance da construção de templos. Então se usa, né, muitas metáforas. Se você pegar os sistemas maçônicos e cada um dos detalhes que são fascinantes, para falar a verdade, de cada um dos graus, você vai ver, tudo é falado em metáforas. Então se a pessoa não tem capacidade de fazer uma interpretação profunda, ela pena. É por isso que o maçom tem que ser um estudioso, tem que ser uma pessoa, tem que ler bastante, né, para desenvolver essa questão, essas sacadas, né, que estão justamente na entrelinha, né? Então, obviamente, não é para todos, né? Não é para todos, certo? Então, espero ter respondido essa questão, né? Por que os maçons constroem seu templo? Para encontrar a essência. E como se constrói, né? Por que são templos? Por que se fala tanto de templos? Justamente por uma questão metafórica, certo? Então nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado desse conteúdo e recomendo que você conheça meu site luismiller.com.br. Muito material bacana que vão levar você a outro nível de existência. Até o nosso próximo encontro e um fortíssimo e grande abraço. Existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta, você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros, um negócio de irmão para irmão.